Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre São Paulo, Santos e Corinthians. Porque são três times que despertam muito, muito que falar aqui. São times que despertam muita curiosidade pelos momentos que vivem, cada um na sua. São Paulo e Santos muito parecidos, apesar de algumas diferenças de elenco, do que foi contratado, do que foi investido. E o Corinthians que... Ele era uma grande de uma incógnita, né? Um dos times postulantes ao rebaixamento no começo do ano. E ele é um time que já está no G4 e é um time que você vê uma melhora sobrenatural. Então, antes de começarmos a falar sobre todos esses assuntos, eu falo começarmos, porque eu não quero falar sozinho, eu quero conversar com vocês. Deem a opinião aí, mas quem está vendo pela primeira vez aqui no Esporte Coletivo, se inscreva no canal, você vai fazer parte de um time aqui que você é muito bem-vindo, de verdade. E você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, viu? De verdade, de coração. Eu gosto muito de ter você por aqui, meu amigo, minha amiga. Deixa um like aí para dar essa fortalecida no vídeo e vamos junto, fechou? Bom, eu vou começar então falando pelo Santos, porque é uma coisa assim, o Santos foi um dos times que contratou Sampaoli, contratou Cuca e tinha problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de diretoria, tudo aquilo que é problema que tem hoje, que tem com o Diniz, que tem com o Carille, ele tinha já na época do Sampaoli e na época do Cuca. Mas vocês reparam como aqueles técnicos que não eram promessas, como o Sampaoli e o Cuca, eles conseguiram puxar o time na rédea curta ali e fazer bons resultados. Inclusive o Cuca chega numa final de Libertadores com esse mesmo time. Quando apostam em Ariel Corrêa, como é que chama lá o técnico do Santos, o argentino, esqueci agora, Ariel Corrêa. Bom, enfim, apostou no técnico, acho que era Ariel Corrêa, o argentino, e depois ele aposta no Diniz, e agora o Carille não é mais uma aposta, esse ainda tem que ter tempo de trabalhar, mas vocês percebem que as apostas levaram o Santos a ter hoje 24 pontos na 16ª colocação, o Bahia acabou de perder para o Corinthians, tem 23 e é o último na zona de rebaixamento. Se o Bahia tivesse empatado ou ganhado o Corinthians, o Santos entrava na zona de rebaixamento. O Santos ele tem 3 pontos a menos que Juventude e América Mineiro, 4 a menos que São Paulo, que é o 13º, e está a 4 pontos do Sport Recife, que é o penúltimo. Não vou considerar a Chapecoense, que tem 11 pontos, mas o Sport Recife, que é o penúltimo, 19º, tem 4 pontos a menos que o Santos. O Grêmio tem 22, 2 pontos a menos que o Santos. Então o Santos está com muito problema. Quando contrata o Carille, ele vai na contramão do DNA do Corinthians, meninos da vila, jogo pra frente, jogo alegre, Pelé, Robinho, Neymar, Giovani, tudo aquilo muda com a chegada do Carille. E o Carille, que é um técnico muito mais retranqueiro do que ofensivo, tá sentindo. Não tem conseguido equilibrar sua defesa e ele não conseguiu fazer um gol em 4 jogos, o que é um número expressivamente horroroso, desesperador. Agora o Santos tem uma batalha com o São Paulo, uma batalha gigantesca, brigando para não cair os dois times, e o São Paulo joga no Morumbi com um time hoje muito mais bem preparado que o do Santos. Então o Santos não pode perder, São Paulo não pode perder, e isso fará um charme pro confronto. Falando agora de São Paulo do Crespo, pegando essa onda para depois terminar o vídeo falando do Corinthians, eu quero que você que é torcedor de outros clubes que não do Corinthians, fique aqui, porque eu vou falar coisas muito interessantes do Corinthians e não é incrível de pensar o que aconteceu. Não dá para acreditar que da noite pro dia os caras viraram uma chavinha. E quero falar bem de Roger Guedes também, que olha, rapaz, eu vou falar um pouquinho do Roger Guedes aí, o Tite não sei não, hein, Tite? Sei não. Bom, São Paulo Futebol Clube, Crespo também é um técnico que balança no cargo, como outros técnicos que já até saíram dos times. Ariel Roland, a cabeça, não é Corrêa, Ariel Roland. Pronto, lembrei do técnico do Santos que passou por aí. O Corrêa do São Paulo, Ariel Roland do Santos. Perdoe a falha aí, mas está corrigido. Mesmo sem pesquisar, ele tá aqui na cachola. O São Paulo, ele tem um elenco bem forte no meu modo de ver futebol. Ele tem um elenco que ele conseguiu montar com peças-chave como o Rigoni, ele tem o Miranda, que chegou jogando. O São Paulo tem o Caleri, que é uma grande de uma esperança para o torcedor são paulino. E
tirando o Brenner, que foi embora em relação ao ano passado, Daniel Alves e Tietê e Daniel Alves muito mais um alívio para o torcedor são paulino, o Brenner é um cara que fez muita falta, mas agora chega Caleri, porque Éder não estava dando muito certo, e o São Paulino, né, com o Crespo não tem nem considerado muito o Luciano, que no meu modo de ver também é um dos jogadores principais desse time, não podia estar sendo preterido de maneira alguma, e o Crespo eu não sei se vai gostar de 3 atacantes ou não, mas se forem 2, é Caleri e Rigoni. É um ataque de respeito. O Crespo tem recuado um pouco até o Luciano. Então, o que é interessante nesse time do São Paulo, de você analisar, é que o time do São Paulo podia fazer muito mais e não tem feito. E aí, trocar de técnico agora em outubro também é um problema, até porque o Crespo tem uma multa gigantesca no seu contrato. Ficaria um déficit ali do São Paulo, uma dívida de 4 milhões de reais com o Crespo, caso opte pela troca de treinador agora. Então, realmente, não é interessante trocar, porém, por outro lado, o São Paulo briga contra o rebaixamento de um time do Crespo que regrediu e muito na sua trajetória após a conquista do título do Brasileirão. Então o Santos, finalista da última Libertadores, grande candidato a rebaixamento no ano seguinte, e São Paulo, o atual campeão paulista 2021, candidato também a rebaixamento, não tão forte quanto o Santos, mas também um candidato a rebaixamento. É só dar uma piscada de olho mais demorada que a zona de rebaixamento é logo ali. São Paulo não ganhou do América Mineiro em casa, São Paulo não ganhou da Chapecoense na Arena Condá, então não tá fácil, não está fácil. Mudando agora desses dois times em crise para o time do Corinthians, que até ontem vivia em crise também, o Corinthians ele contratou nomes como o de Juliano, que é bom de bola, nada demais, mas é um cara bom de bola. Aí ele contrata o Renato Augusto, que é uma contratação absolutamente normal, porque é um baita jogador de bola. Mas é normal, porque tem um histórico gigantesco com o Corinthians. Então você esperar Juliano e Renato Augusto para um time do tamanho do Corinthians, normal. O que você não espera é que um time tão endividado que não paga o problema da sua arena com a dívida, tá aparecendo problemas de marmita, não paga, problema de conta de luz que é cortada, um time que tem um presidente que abertamente diz que não vai contratar ninguém porque não tem dinheiro. Ele, além de contratar o Juliano e o Renato Augusto, ele contrata, que aí pra mim já é alarmante, o William do Chelsea, do Arsenal. É um nome fortíssimo. Não é só um jogador fortíssimo, mas é um nome de Europa. Um nome de jogador que jogou com Carlos Conte, que jogou com todos os técnicos que passaram pelo Chelsea e teve 2, 3, 4 funções sempre titular. Meia esquerda, meia direita, chegou a jogar de ponta, de segundo atacante, chegou a jogar de centroavante. Com o Conte lá junto com o Hazard fazendo a única dupla de ataques que o time tinha, e o time foi bem na Champions. Perde para Barcelona, num confronto de igual para igual, com o Willian chutando bola na trave, fazendo gols. Então, assim, pensar no Willian, num Corinthians que se dizia até ontem, pensar no Willian, num Flamengo, no Atlético Mineiro, num Palmeiras hoje é normal. São times que vêm de uma estabilidade financeira muito presente, de muitos anos, de algum tempo, Flamengo e Palmeiras mais ainda, o Atlético Mineiro agora, mas o Corinthians não tinha essa condição. E se não bastasse, ele contrata o Roger Guedes, um jogador que no Palmeiras foi muito bem, ganhou o Campeonato Brasileiro, depois ele vai para o Atlético Mineiro, onde ele se mostra um grande jogador de bola, fazendo gols importantíssimos, gol de quem joga de maneira individual, de quem é solidário também com os companheiros. Aí ele vai para a China, você pensa, acabou, né? Foi para a China, volta, não vai se adaptar mais ao futebol brasileiro, contusão, não tem o mesmo treino, demora um ano para voltar. Eis que o cara volta, chega, põe a camisa, sai jogando e parece um dos ídolos do Corinthians. Tá fazendo o que Tevez fazia. Eu levantei aqui, assusta. O cara tá com 6 partidas pelo Corinthians, 4 gols e uma assistência. Então, são 5 participações importantíssimas em 6 jogos. É um dos melhores jogadores, isso em números, fora o que ele tem feito em campo, que número que não aparece. Então é um jogador que está destoando demais no futebol brasileiro, assim como o Hulk fez quando chegou no Brasil para fazer sombra para esse time do Flamengo, o Corinthians agora ele passa a fazer também. O Corinthians com o Roger Guedes, Renato Augusto, o William, com o Juliano, podendo chegar o Paulinho pro time, mantendo o Fagner, mantendo o Cássio, com o João Vitor também jogando muita bola. O time do Corinthians ele passa sendo os favoritos. E aí, se não bastasse somente o nosso feeling, a nossa ideia, o que nós esperamos, acreditamos, o Corinthians entrou em 4º colocado desse Brasileirão. Ou seja, se o Corinthians tivesse montado esse time 2 meses atrás, ele já estaria brigando pelo título.
O que é uma coisa inacreditável de se pensar, é muito incrível de pensar. Então o Corinthians ele é um case que desperta muita curiosidade. De onde saiu esse dinheiro? Né? E não é só o dinheiro, de onde saiu essa capacidade de contratar certinho? Porque o Sampaoli, para contratar para Santos, para Atlético Mineiro, pede 50 jogadores para 2, 3 darem certo. Né? O Flamengo contrata 50 jogadores e mantém uma base que já dá certo. Até os que chegam não chegam com a mesma pompa que chegam, que já estão jogando o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Quem chega ali chega para somar, mas não é aquela pegada. No Corinthians eles contrataram 4 caras aí que foram totalmente pontuais e estão de parabéns. Ó, inacreditável de pensar isso. Inacreditável. Queria ouvir a opinião de vocês se vocês esperavam por essa reviravolta do Corinthians aí. Galera, vai ter rodada agora. O vídeo de hoje foi esse. Vamos acompanhar tudo e voltamos amanhã com um novo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse aqui. Quem gostou, demonstra aí. Deixa o like. Fechou? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!